boa noite. Meu nome é Cristina, para quem me conhece, muitas carinhas novas, com muita satisfação que eu recebo vocês aqui na casa Amigos do Caminho. Eu não sou palestrante, a gente aqui às terças-feiras, começando às 7h30, expomos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro. Então a gente estuda cada capítulo em sequência e a gente está dando procedimento e é o capítulo 11 que nós vamos estudar hoje, dos itens 8 a 10, que seriam as instruções dos espíritos Lázaro, Fênelon e Sansão. O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece ainda, seria como a nossa Bíblia. Ele tem passagens do Evangelho e geralmente todo capítulo, depois da mensagem, tem a mensagem dos espíritos que acompanharam Kardec quando ele escreveu esse livro e que deram instruções que enfatizam a mensagem do Cristo. O capítulo de hoje, na realidade, seria o mais difícil que eu acho para mim estar aqui na frente falando, porque a gente vai falar da lei de amor. E o título do capítulo já é difícil, porque é amar ao próximo como a si mesmo. Não é uma mensagem que é fácil de praticar. E essa passagem do Evangelho, o maior mandamento que está em São Mateus, foi uma questão que os fariseus que haviam calado os saduceus fizeram essa pergunta para tentar Jesus. Qual seria o maior mandamento? Os judeus tinham um manuscrito de mandamentos, de leis, que eram mais de 613 itens, que levavam os judeus a comportar daquela forma. Seriam coisas como se fosse alimentos, como casar, o comércio, como criar filhos, comportamentos sexuais. E esses mandamentos nem sempre eram de caráter espirituais e muitos eram direcionados à vida material. Então esse fariseu chegou praticamente para tentar Jesus perguntando. Essa mensagem desse capítulo ela foi exposta semana passada pela Edneia e praticamente hoje é a mesma coisa, é a mesma mensagem, mas com as instruções dos espíritos. Então, quem veio semana passada escutou isso também, mas é bom a gente lembrar o que é que começou o capítulo, né? Então, Jesus respondeu: amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amarás vosso próprio como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos, que esse é o segundo, né? Então, esse mandamento de amar o próximo, né? Eu penso assim, a Edneia falou semana passada aqui, ela ilustrou com uma situação de uma criança que a mãe levou ao médico para o médico mandar a criança parar de comer açúcar. E duas semanas depois, só que o médico conseguiu passar a mensagem para a criança e a mãe perguntou por quê? Porque ele olhou para si mesmo e falou: eu como açúcar, como que eu vou falar para essa criança para não comer açúcar, sendo que eu faço isso? Então, praticamente quando esse capítulo da lei de amor apareceu para mim, eu pensei a mesma coisa: como que eu vou ficar ali na frente falando disso, sendo que é uma coisa que eu ainda não pratico todo dia na minha vida? E ao decorrer do que a gente vai falar, eu praticamente vou ler o que os espíritos instruíram, a gente vai começar a entender por que a gente ainda não está completamente capaz, né, de praticar essa lei de amor. Lázaro, o primeiro espírito que a gente vai falar das instruções deles, fala que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. É um sentimento por excelência, e que os sentimentos são instintos elevados à altura do nosso progresso. Aí veio a palavrinha instinto aí. Eu coloquei na cadeira de cada um de vocês, eu não sei se vocês tiveram ainda a oportunidade de ler, essa pergunta, e a gente pode deixar em aberto, né? Assim, se alguém quiser se expressar, fique à vontade, sobre como você diferenciaria instinto, sensação e sentimento. Lendo por esse dizer aqui de Lázaro, ele fala que os instintos são
os sentimentos são instintos elevados, ou seja, na evolução, a gente nasce simples e ignorante, todos nós, com instintos, que são os instintos de sobrevivência, né? Os homens primitivos tinham instintos de caçar, de se defender, de se proteger, instinto sexual, de procriar, mas não existia inteligência. Com o decorrer do tempo e com a evolução da humanidade, os instintos se tornaram sensações. E essas sensações são um pouco mais pensadas, né? Também ligada a materialismo, porque eu posso ter um instinto que não seja favorável, mas ele é o início de um sentimento que vai ser o sentimento maior. Sensações são sensoriais. Eu tenho uma sensação de vontade de comer uma coisa, eu vou e como. Sensação de frio, sensação... são vários tipos de sensações. Então eu fiz essa pergunta porque no final dessa exposição, se a gente conseguir pelo menos analisar como estamos levando os nossos dias motivados por instintos, por sensações ou sentimentos, a gente vai ler aqui, vai recomendado que o maior sentimento é o amor. Então, o nosso objetivo é o amor. Então, vamos analisar como estamos lidando com isso, né? E também, o Espiritismo trouxe uma segunda palavra a esse alfabeto divino. Isso também está no discurso de Lázaro, que é a reencarnação. A gente já sabe, então, que é um processo longo, mas que não vai acontecer em uma encarnação só. A gente não vai passar de instinto para amor em uma encarnação. Deus, na sua misericórdia, como a gente sempre fala, como Criador, Ele nos dá várias oportunidades para melhorar. Vai acontecer em vários processos de vida, às vezes, em uma encarnação, a gente pode adquirir uma virtude que em 100 encarnações posteriores a gente não conseguiu. Então é um processo difícil, é um processo lento, mas é um processo que vai ser atingido. Acreditem se quiser, né? A gente tem que confiar que vai. Quando os instintos dominam, o que está acontecendo? Quando eu falo instinto dominar, quando eu sou agressiva, nervosa, intolerante, impaciente, olho para uma pessoa e já tenho imediatamente um diagnóstico do que eu acho dela, se eu quero ou se eu não gosto de conviver com ela, eu estou levada por instintos. Né? Então, quanto mais eu me afasto ou deixo dos instintos me dominarem, a gente mais próximo, ao passo a passo de uma evolução estamos. Quanto mais a gente fica apegado a essas emoções, né, que fazem parte de instintos, a gente não saiu da onde que a gente tem que, do ponto de partida que é criados simples e ignorantes. Mas todos temos dentro de nós também a semente do amor. E para avançar em direção ao objetivo, precisamos vencer esses instintos. Aperfeiçoar sufocando os germes latentes da matéria. Tudo isso aqui que está aqui está nesse capítulo 11, são palavras de Lázaro, e ele fala desse germe latente. Ou seja, a gente tem dentro de nós, Deus nos criou já com esse instinto que vai virar amor, sentimento. Em cada um existe esse sentimento. E ele vai mais adiante e fala... o espírito deve ser cultivado como um campo. Por exemplo, a gente veio com essa sementinha dentro da gente, que toda a riqueza futura, a nossa evolução, que a gente tanto quer, ser mais feliz e ser moralmente evoluído, toda essa riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, levar-vos à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor, que une todos os seres, ou seja, todos temos essa sementinha dentro de nós, que um dia vai florescer, que um dia vai se espalhar e vai ser o único sentimento que vai nos guiar num futuro, que esperamos, né, que a gente participe desse futuro mais próximo do que longe. Ela é como uma semente, é a lei do amor que une as pessoas. É quando a gente escuta falar que a Terra vai ser um planeta de regeneração, é quando essa lei de amor já estiver mais aflorada e quando as pessoas já estiveram mais reagindo e
comportando de maneira em que o amor, principalmente o amor ao próximo, seja principal na vida delas, né? Que une todos os seres. E nela encontrará suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Continuando, Fênelon. Agora é Fênelon que vai nos falar. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possuis no fundo do coração a chama deste fogo sagrado. Ele continua falando que até uma pessoa que a gente possa se considerar muito ruim, uma pessoa, né, evil, tem essa semente dentro dela, porque todos fomos criados iguais. Ele pode ter esse amor, mas esse amor pode ser por coisas que não são elevadas moralmente. Ele pode ter um amor muito forte por um carro, por dinheiro, por trabalho, por coisas que não elevarão, mas eles existem. E quando eles usam esse tipo de, esse germe do amor para esse tipo de materialismo ou de não moralmente avançado comportamento, eles estão rebaixando a lei do amor ao estado do instinto. Ou seja, de novo, quem está praticando essa forma de amor que existe da gente não para o bem, ele está sendo primário, né? Ele não está querendo evoluir, ele está voltando ao ponto de partida, igual a gente falou. É isso que eu acho que me deu um consolo, porque saber que não é assim, que a gente não vai conseguir essa perfeição de uma hora para outra. A gente tem essa semente dentro da gente, vai demorar, mas requer esforço, requer estar aqui, por exemplo, né? Tem o seu valor e muito para a gente poder conseguir essa evolução. E mesmo que seja nessa semente maravilhosa que é o germe do amor, mesmo que seja comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Não é fácil, né? Então, não é uma coisa fácil que vai ser conquistada de um dia para o outro. E ele continua: pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente, em progresso, a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Tarefa longa, difícil, mas se cumprirá. Deus o quer. É a lei de amor, é o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina. E Jesus pede para amar o próximo, né? Amar o próximo como a vós mesmos. E como a Edneia falou, qual que é o limite do próximo? A família aceita. É muito fácil a gente amar quem a gente gosta, quem a gente está nos fazendo feliz, quem não contraria, quem está sempre fazendo a gente feliz. É muito fácil, né? Mas não é por aí. Esses irmãozinhos que a gente tem, amigos, familiares, maridos, esposas, que são tão, às vezes, difíceis em nossas vidas, que nos trazem situações que não são muito agradáveis, eles estão ali especialmente para nos ajudar. Para que seja assim um adubozinho nessa semente. Se a gente conseguir entender isso, eu acho que já é um grande passo, porque se for olhar só pelo ato ou pela ação dessa pessoa que nos magoou, dessa pessoa que às vezes agiu de uma forma que a gente não considera melhor, a gente não sai do lugar, a gente não vai para lugar nenhum e não vale a pena nem vir aqui, nem estudar, nem abrir um livro. É a questão de alertar. Esse capítulo eu acho que nos alerta para o fato de que não vai ser fácil, é um trabalho árduo, é uma conquista que a gente tem que diariamente buscar no nosso comportamento, na nossa convivência, e em todas as oportunidades que a gente tiver. Hoje, nesse papel, eu pergunto, hoje, qual será uma maneira que eu usei, às vezes, de instinto que eu não me agradei? Vamos tentar pensar nisso, para amanhã a gente não fazer a mesma coisa. Porque acontece, as situações acontecem, a gente até entrar nessa, até mesmo com o bem-estar, a boa vontade de querermos estar aqui para aprender, até ao entrar nessa sala, a gente às vezes olha para uma pessoa ou pensa alguma coisa que não está colocando o adubozinho na semente do amor, está criando mais distância e voltando mais ao estágio primitivo, né? Então, os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a busca da felicidade na vida eterna, Fênelon completa, né? E ele vai terminar assim: não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João o Evangelista. Dizem que João o Evangelista, quando ele já estava bem doente, já não estava mais pregando, e já muito velho, ele só falava isso: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, né? E é uma mensagem que, se a gente só olhar isso aí e ficar, como, né?
voltando ao que eu falei, vamos sair dos nossos instintos, vamos entender que isso é progressivo, é difícil, né? Mas a alma tira um bem imenso disso. E se o nosso objetivo é estar aqui para progredir, para melhorarmos moralmente, a gente tem que prestar atenção nisso, sim. Eu acho que esse capítulo é difícil, a gente não pode desanimar, a gente sabe que é difícil, mas que ele tem, como se diz, a gente tem pequenas ações que a gente pode diariamente observar e melhorar para que esse amor floresça, para que esse sentimento, que não é instinto e nem sensação, consiga, né, espalhar. A gente tem que espalhar isso, e é a mensagem que eles nos passam. O próximo e último espírito desse capítulo é o Sansão. O Sansão era um participante das reuniões espíritas de Kardec, e foi essa mensagem ele psicografou, e o que fala, né? Já mais além, já vamos falar de espíritos que estavam lá em 1863 e escreveram, de médiuns, né? Os estudos espíritas, através de espíritos falados para os médiuns, tendo desenvolvido